Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros, sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou Marcelo Saveneiro e hoje falaremos, na verdade vamos especular um pouco sobre o monstro de Bird Box. Contarei aqui uma versão minha do que eu dei uma olhada nesse monstro e vamos tentar introduzir ele no seu mundo de RPG, no seu enredo de narrativa e etc. Vou explicar um pouquinho disso, então sem mais delongas, pegue seus papéis, separe suas penas e vamos direto para a aventura. Então, gente, não sei se nessa altura do campeonato você já viu o novo filme da Netflix, que já estou gravando esse vídeo faz um tempo, então não vai ser tão novo assim, chamado Bird Box. Um filme que conta que alguma coisa caiu na Terra e que as pessoas que veem acabam ficando insanas, acabam ficando loucas e tirando a própria vida. Se você ainda não viu, corre pra Netflix e veja. Se você não tem Netflix, cada cachorro que lamba sua caceta, né? Vai procurar no Google, faz alguma coisa e veja. Bird Box é um filmaço que vale muito a pena assistir e é algo muito interessante. Por quê? Porque ele trata de algo subjetivo. Então, aquela criatura que está sendo exposta ali, na verdade você não sabe o que é. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu vi um filme com minha mãe e minha mãe ficou viajando. Minha mãe do meu lado, ela falou, cara, eu não estou entendendo nada. De onde que vem esse bicho? O que é? A pessoa simplesmente, por ela estar enxergando num lugar aberto, ela pode morrer. Por que isso? E assim, eu não queria falar pra minha mãe diretamente o que era, né? Até porque seria uma especulação minha, não seria nada concreto. Mas chega uma parte desse filme do Bird Box que tem um cara, eu não lembro ao certo se ele teve sonho, se ele teve visão, se eu não me engano no livro que tem essas paradas de sonhos e visões. Mas, se eu não me engano, ele tem um problema na cabeça. E ele disse que conseguiu ver um monstro e desenhou o que ele conseguiu ver ali, ele tava com os desenhos ali. E cara, o monstro parecia muito com Cthulhu, é verdade, ele parecia muito com Cthulhu, sabe? Cthulhu, pra quem não conhece, é uma criatura que foi mencionada por H.P. Lovecraft, um escritor, né, de fantasia, de horror do século XX, que ele explorava a insanidade. Ele escreveu certos livros, como por exemplo, do Cthulhu, se eu não me engano, era o livro Na Montanha da Loucura. Ele, por exemplo, ele reescreveu, né, reza a lenda aí, o Necronomicon. Ele é um dos portadores do maior portfólio de horror do mundo. Porque se você for olhar na história do Lovecraft, todos os monstros que ele descreveu foi quase psicografando. Ele dizia que ele sonhava com esses monstros, ele acordava durante a noite e se sentia tão atormentado com isso que ele escrevia sobre o que ele via nesses sonhos, como se fosse uma viagem astral. Muitas pessoas cultuam os seres que Lovecraft escreve. Se eu não me engano, existe até uma ordem nos Estados Unidos. Eu vou dar uma pesquisada, vou pôr o link aqui embaixo, eu vou escrever alguma coisa aqui, que é exatamente sobre as pessoas que seguem os mitos Lovecraft e desvendam eles. Mas, não obstante disso, Cthulhu é uma criatura que ela vive numa ilha submersa chamada R'lyeh, aqui na nossa Terra. E reza a lenda que quando certas estrelas se alinharem, essa divindade volta pra Terra, né? Ela desperta. Só que, aí que tá a semelhança da criatura de Bird Box com o monstro de Cthulhu. O que há de mais semelhante nisso? A insanidade. E o contato que ele tem com as pessoas através de sonhos e visões. Cthulhu é uma criatura poderosa. Tipo, poderosa demais. Quem joga RPG conhece. Por exemplo, esse daqui é o livro do Old Dragon, o Bestiário. E se você for dar uma lida nele, aqui fala claramente, ó, que o Cthulhu, ele é capaz de lançar à vontade todas as magias existentes. Todas. Todas as magias. Todas. E ele é um ser extraplanar que relata no livro Rastro de Cthulhu que essa ilha deve ter 250 milhões de anos. Então, assim, se ele quiser abrir um buraco negro, até porque ele é uma encarnação, né, da gravidade, ele faz. Assim, destrói tudo. Mas a pretensão do Cthulhu não é essa. A pretensão do Cthulhu é despertar e fazer, né, que a insanidade tome conta do mundo e que as coisas sejam refeitas à maneira dele. O que acontece? O Cthulhu ele tem um poder de despertar sonhos nas pessoas na Terra, visões. Isso porque ele está despertando, ele nem saiu da água ainda. E essas pessoas começam a cultuar ele, fazer certos sacrifícios, como se fosse realmente um deus. Ele é, se eu não me engano, considerado uma divindade menor, ou um deus exterior nos mitos de Lovecraft.
qual a semelhança dele com essa parte do Bird Box. A loucura é tão grande que se você olhar pro Cthulhu, você automaticamente fica insano. Tipo, você fica insano mesmo. Você não tem noção. Se você vê o Cthulhu, seu cérebro não assimila o que é o Cthulhu. E você cai nessa questão da insanidade. Sendo que isso é uma aura. Faz parte dele, se chama aura de loucura. E todas as pessoas que estiverem naquele raio de alcance, no caso você dá uma olhada no Bird Box, que é a Terra inteira, essa aura toma conta da pessoa e a pessoa fica louca. E como que vem as vozes, sussurrar no ouvido das pessoas, etc. O Cthulhu também tem a capacidade de distorcer a realidade. Então, pela aura dele se estender, é como se ele fosse praticamente, pelo menos no filme, nessa parte da aura dele se estender por todo o campo, é como se ele tivesse realmente adornado a Terra inteira com aquela aura dele, e ele sabe onde essas coisas estão. Então a distorção da realidade pode ser presente para sussurrar, balançar folha, fazer aquelas coisas todas que a gente vê e que dá agonia na gente nesse filme do Bird Box. É muito interessante você abordar ele no seu game, porque você pode fazer umas paradas muito loucas. Por exemplo, num livro que você for jogar de Cthulhu, Rastro de Cthulhu, etc., você nunca vence o Cthulhu. Nunca. Só se você tiver um item mágico muito forte para conseguir enfrentar uma criatura que regenera absurdamente, que é imune a um monte de elementos, que voa, que se você olhar para ela você fica louco, e etc. Então você tem que ter um item mágico, nem que seja uma máscara para se proteger daquele caos. Sendo que o cara usa todas as magias. Então, o que acontece? Todo jogo que aborda o Cthulhu, o seu objetivo nada mais é do que não enlouquecer. Igual a série do Bird Box. Igual o filme do Bird Box. Seu objetivo é não enlouquecer. Sendo que eles estão querendo sobreviver. Nos jogos que você vai abordar com o tema de Cthulhu, o seu objetivo é não deixar que ele seja liberto da ilha de R'lyeh. Então, existem diversos caminhos para você fazer e etc., para que o Cthulhu não saia da cidade submersa e destrua todo o mundo, faça as coisas sucumbirem por aqui. Vou falar agora um pouquinho de algumas coisas que o Cthulhu faz e para vocês terem um pouquinho da dimensão do tamanho e poder do Cthulhu. O Cthulhu é capaz de lançar à vontade todas as magias existentes. Ele possui a aura de insanidade e qualquer criatura que entrar em contato direto com o Cthulhu enlouquece imediatamente, sem direito a uma jogada de proteção. Ou seja, não tem nenhuma rolagem de dados, nenhuma tentativa, nenhum remedinho para você tomar que você saia dessa loucura. Você viu o Cthulhu, ficou louco. Ele possui um toque devastador e qualquer criatura que é tocada por Cthulhu deve fazer uma jogada de proteção modificada pela Constituição. Ou seja, a resistência física dele por ser tocado no Cthulhu não resiste a tamanho poder da criatura. Ou ele tem um D10 pontos de força, destreza e Constituição drenados. Um personagem que tiver qualquer um de seus atributos reduzidos a 0, menos é considerado morto. Todo RPG que tem sistema D20, a base de todos os jogadores é 10. Um fazendeiro tem 10 de força, basicamente. Só se ele for muito fraco. Qualquer pessoa tem essa faixa, 10. Que é o mínimo. Não é muito, não é pouco. É o meio. E o que acontece se ele toca em alguém, ele pode drenar até 10 pontos de força, né? Destreza e Constituição. Ou seja, ele retira a força, ele retira a velocidade da pessoa e retira a saúde dela. Com um toque. Não bastando a loucura do Cthulhu, com um toque. Só ele chega e faz assim, puc, a pessoa pode morrer praticamente instantaneamente. Cthulhu também enxerga na penumbra e no escuro, e ele tem capacidade também de se comunicar através de sonhos, daqueles que ele se envolve, enviando seus cultistas mensagens e ordens que deseja serem realizados. Ou seja, ele se comunica com cultistas da parte da Terra, e esses cultistas vão cumprir o objetivo que ele quer. É muito interessante porque os cultistas de Cthulhu, quando eles vão adorando ele, etc., parte deles começa a ficar um humanoide semelhante ao Cthulhu. Ou seja, pode crescer tentáculo no rosto dele, parte da pele pode ficar escamosa, uma asa pode sair disforme nas costas. E obviamente, né, que quanto mais próximo de Cthulhu, mais louco você fica. Então, é muito bom você explorar essa parte no seu game. Tanto a parte do Cthulhu, aquela tensão do monstro saindo das profundezas e etc., quanto outras coisas. Você põe pintura rupestre,
o pessoal vê na caverna e tal, e vê que isso é mencionado há quantos milhões de anos dentro do universo que você está narrando. E o mais interessante é você pegar e ver isso. Então, por exemplo, às vezes um cara que eles estão conversando há um tempo, eles começam a perceber que eles estão num envolvimento diferente. O cara tá saindo demais, tá voltando com uma roupa esquisita, tá falando esquisito, tá falando que tá tendo uns sonhos ultimamente. Quando vai ver, aquele cara tá sendo tocado por Cthulhu, tá tendo visões com ele, tá sendo induzido a fazer o que o soberano mestre de R'lyeh quer. O Cthulhu é capaz de controlar criaturas caóticas em um raio de 1 km. Para resistir, é preciso ser bem sucedido em uma jogada de proteção modificada pela sabedoria. Ele regenera 50 pontos de vida por turno, desde que o dano não tenha sido causado por um item ordeiro. Neste caso, a regeneração será 25 pontos por turno. Gente, 50 pontos por turno. Vou explicar para vocês rapidinho. Uma faca, uma adaga, causa 1d4 pontos de dano. Ele regenera 50. Você rola um dado de 4 faces para cair de 1 a 4. Ele não rola nada, ele regenera 50 de cara. E como eu disse, um item mágico aí pode balancear as coisas para ele regenerar 25. Mas, se você não está entendendo o que está acontecendo aqui, uma espada causa 1d6 de dano, e assim vai aumentando a categoria das armas. Ou seja, por mais que você bata nele, surre ele, você tem que ser um nível extremamente alto, que são os níveis épicos, que em breve eu vou estar lançando um vídeo para explicar para vocês o que é. Cthulhu pode afastar um D10 criaturas ordeiras, como um clérigo de nível 20 afasta mortos-vivos. Ou seja, pelo simples fato do Cthulhu aparecer num lugar, padre, clérigo, criaturas, né, que tenham a tendência de ordem, como por exemplo centauros ou, sei lá, ninfas, podem fugir. Além de ficarem loucos, né? Vão fugir e vamos lembrar, né, que podem tirar a vida deles, pode se aliar com Cthulhu. Isso pode ser explorado pelo seu universo aí. Vou citar para vocês rapidinho esse livro Rastro de Cthulhu, que é um livro que explora, né, um lado de detetive e etc, só que voltado nos mitos de Lovecraft. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nele, ele é da Retropunk Editora. É um livro muito bom, eu tenho, já jogo ele há um tempinho no sistema D6. Muito fácil de você jogar. E tem uma parte que ele fala no bestiário que é só do Cthulhu. Parecia ser uma espécie de monstro, ou um símbolo representando um monstro, de uma forma que só uma imaginação doentia poderia conceber. Se eu disser que a minha imaginação um pouco extravagante produzia simultaneamente a figura de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, eu não seria infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça polpuda e cheia de tentáculos em cima de um corpo grotesco e escamoso, com asas rudimentares. Mas essa era apenas a silhueta da figura, que a tornava ainda mais assustadoramente chocante. O chamado de Cthulhu. Se vocês gostaram do vídeo até aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou do vídeo aqui embaixo. Eu tentei resumir o máximo possível do que é o Cthulhu para você botar na sua mesa e falar dessa similaridade do Bird Box. Então, se você quiser, por exemplo, eu quero narrar um pouquinho dessa coisa de insanidade, etc., assiste o filme do Bird Box, que você vai ter uma noção exatamente da mesma essência do Cthulhu. Eu disse que o monstro do Bird Box é o Cthulhu? Não, eu disse que é uma especulação minha, algo que eu vi, que eu acho que seria interessante, e é bom você narrar, né, esse lado mais sombrio e etc. Se você gostou do livro Rastro de Cthulhu Retropunk Editora, ou Call of Cthulhu, que vai sair pela editora New Order Editora, que é um livro que tem mais ação e etc. É o jogo número 1 de terror no mundo, voltado, né, para esse ramo de Lovecraft. Dentro do livro Rastro de Cthulhu existem diversas outras deidades, ou seja, os mitos de Lovecraft não pegam especificamente o Cthulhu para falar. Existem vários outros monstros, outras deidades, etc., como Azathoth, Chubby-Nigras, Nyarlathotep e outros, como Dagon também. Então, se você também quer ler os livros do Cthulhu em si, do Lovecraft, procura nas Montanhas da Loucura, que fala sobre o Cthulhu e é do Lovecraft. Ele mesmo escreveu e etc. Cthulhu também passou a ser uma criatura, né, citada em algumas coisas, como culturas pop também. E o título dele já está aberto, então se você quiser escrever alguma coisa, fazer alguma coisa, se eu não me engano, ele passou, ou seja, qualquer um pode usar a imagem do Cthulhu
pra etc. Ele não tem dono. Não tem dono tipo, o Cthulhu. Entendeu? Eu esqueci o nome como se fala nisso, mas a licença tá aberta. É isso que eu quis dizer. Então é isso. Muito obrigado por estarem aqui agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E boas aventuras e vamos matar player. Quer dizer, valeu!